Hoje, então, a gente vai ver um senhor que a gente vai rever um senhor e a gente vai ver um senhor que é muito parecido com o David. Vocês vão ver o motivo. Vamos lá. Então, olha só. Hoje, aulas 23 e 24 da apostila de vocês, a gente vai ver críticas a Hegel e a metafísica, Marx e Nietzsche. Daí eu coloquei esse memezinho aqui, porque eu acho que ele exemplifica bem a junção de Marx e Hegel. O Hegel ali na Absolute, no espírito absoluto, não é mesmo? E o Marx vai lá e acende o espírito absoluto do Hegel e faz o quê? Tem bigode, tem Platão e tem autoestima. Ou seja, é o dia do Yamamotinho. Vocês vão ver. Mas vamos começar pelo Marx, que a gente já viu, então a coisa está mais de boa. Olha só, eu quero lembrar vocês que o Hegel, ele tinha aquela ideia de que o espírito absoluto era para onde nós estávamos caminhando, né? Que a nossa consciência chegaria a esse espírito absoluto e ao final da história. A gente tem uma divisão entre hegelianos de direita e hegelianos de esquerda, no espectro político mesmo, tá? Então, os hegelianos de direita, eles acreditam que o espírito absoluto chegou com Napoleão. E os hegelianos de esquerda, eles criticam isso e eles falam que o espírito absoluto, o fim da história, né, não chegou ainda, mas que ele chegará. E aí, dentre esses hegelianos de esquerda que estavam ali, o que mais se destacou foi o senhor Karl Marx, né? Então, o Marx ele vai dizer basicamente o seguinte: ele vai pegar o espírito absoluto e a dialética hegeliana e ele vai virar de ponta cabeça, ou ele vai acender o fogo na vodka mesmo, como vocês preferirem. Aí, então vamos lá. Crítica ao idealismo hegeliano. O Marx ele vai ser contra esse desvelamento do espírito absoluto. A gente tentar entender esse desvelamento do espírito absoluto nas contradições do mundo. O Marx ele vai dizer o seguinte, que essas contradições, elas são pensadas a partir do desenvolvimento humano, visando a sobrevivência física. Ou seja, as contradições, elas aparecem no dia a dia, certo? Na nossa história, na vida das pessoas, na vida cotidiana das pessoas, a gente consegue perceber as contradições do mundo. E aí, esse espírito vai ser substituído no Marx pela matéria, o que significa que as contradições vão aparecer na própria matéria. Né? Lembrem lá do materialismo dialético, do materialismo histórico. Então, a gente consegue observar a evolução da humanidade a partir da própria matéria, certo? Então, sociedade e história, a partir dessa materialidade, são essa evolução rumo ao fim da luta de classes. Mas e aí? Existe o fim da história para o Marx e para os hegelianos de esquerda? Sim, existe o fim da história para o Marx e os hegelianos de esquerda. Aqui a gente está falando do jovem Marx, tá? Que inclusive tem um filme sobre o jovem Marx que se chama Jovem Marx. Tá no Prime Video da Amazon. Eu indico que vocês assistam. É bem legal esse filme. É um filme biográfico. Então, olha só. Por a gente estar falando de um jovem Marx, a gente ainda não está falando de um Marx completamente maduro, de um Marx que escreveu o Capital. A gente está falando de um Marx ainda hegeliano, certo? Ainda representante de um hegelianismo de esquerda. Portanto, para o Marx, esse fim da história vai existir. Esse fim da história vai ser o comunismo, que vai ser o verdadeiro começo da história humana. Então, o Marx vai dizer basicamente o seguinte: até o momento em que a gente chega no comunismo, a gente teve uma história. A gente teve a história da luta de classes.
A partir do momento em que se implementa o comunismo, a gente tem o começo da história realmente humana, tá? E eu estou dizendo, eu estou frisando para vocês que esse é um Marx jovem, porque o Marx vai dizer depois, no final, né, o Marx mais maduro, lá no Capital, que o comunismo é uma etapa e que a dialética não pode parar. Há algo além do comunismo. Há algo que precisa ser pensado além do comunismo, né? E isso vem só com a experiência, isso vem só com a materialidade, só com o tempo. Não é possível pensar isso que está além do comunismo. Tudo bem? Deu para entender como que o Marx pega o Hegel e ele vira de ponta cabeça? Enquanto o Hegel está pensando num espírito absoluto, numa coisa extremamente metafísica, o Marx está pensando em materialidade, certo? Enquanto ele está pensando que esse espírito absoluto, essa coisa metafísica que vai revelar para a gente as contradições do mundo, o Marx está dizendo que isso a gente só consegue ver na materialidade, tá? E que a evolução que o Hegel fala naquela dialética espiral, vai ser para o Marx uma evolução rumo ao fim da luta de classes. E o que faz essa evolução rumo ao fim da luta de classes? A própria luta de classes, a tomada da consciência de classe e daí por diante a revolução para a chegada do comunismo como o começo verdadeiro da história humana. Dúvidas? Se ninguém tiver dúvidas, eu sigo. Vamos lá. Agora sim, este senhor, que aqui nos lembra muito o senhor Yamamotinho, como ele vai ficar daqui a uns 2, 3 meses, deixando esse bigodão crescer. Ele vai ficar com esse bigodão de respeito do senhor Friedrich Nietzsche. Atenção, pessoas cristãs. Eu sempre digo isso antes de começar a falar de Nietzsche. Quem vai falar agora é o Nietzsche e não eu. Então, por favor, não me processem, não me joguem cadeiras, não queiram a minha morte, não queiram o meu mal, não queiram me matar, não queiram me bater. Por favor, quem falará agora é este senhor bigodudo que viveu ali na Alemanha entre 1844 e 1900, tá? O Nietzsche, ele nasceu numa família cristã e protestante na Alemanha. O pai dele era pastor evangélico. Ele vivia, só que o pai dele morreu quando o Nietzsche tinha 5 aninhos de idade. Pelo menos o EAD não dá para jogar cadeira. Pelo menos eu tô a salvo disso. E ali, quando o pai do Nietzsche morreu, ele ficou sob os cuidados da mãe e da irmã, ambas muito cristãs ainda. O Nietzsche foi estudar teologia e filologia. Filologia, vocês sabem o que é? Filologia é o estudo das línguas. Então, a etimologia das palavras, de onde vêm as línguas, como as línguas são formadas e por aí vai. Então, ele era um grande filólogo, tá? Um grande linguista. Quando ele foi estudar filosofia e teologia, e ele foi estudar isso, obviamente, numa escola cristã, ele entra em contato com alguns pensadores da filosofia, porque na teologia, tanto na teologia quanto na filologia, a gente estuda filosofia também. E aí ele entrou em contato com o Schopenhauer. O Schopenhauer, ele é um pessimista, tá? Ele nega o cristianismo e ele assume o budismo, tá? O Schopenhauer, ele é suíço, se eu não me engano, e aí ele assume essa filosofia mais oriental. Então, a filosofia de Schopenhauer vai ser uma filosofia mais voltada a esse estilo da filosofia oriental, aquela coisa mais voltada para as escolas helenistas, para os epicuristas e para os estoicistas. Ele vai estar mais nessa pegada. O Nietzsche, ele vai ter um choque tão grande quando ele encontra o Schopenhauer, e aí justamente neste momento ele vai negar completamente o cristianismo. E ele vai negar o cristianismo assim com ódio. Pensa numa pessoa com sangue nos olhos, é o Nietzsche, tá? Em relação ao cristianismo. Ele vai escrever sempre em aforismos. O que são aforismos? São pensamentos curtos.
tá? Eu tô aqui com um livrinho do Nietzsche, que é o Anticristo, que já me causou grandes revoltas em sala de aula, mas eu vou mostrar para vocês, ó. Aforismo é isso. É esse parágrafo, esse pedaço de texto mais curto, em que o Nietzsche escreve pensamentos rápidos e bem precisos, o que vai contra a maior parte da filosofia daquela época, que era uma filosofia sistemática, que era uma filosofia que escrevia de forma mais rebuscada, de forma mais complexa. O Nietzsche não. Ele acha que a filosofia tem que ser feita a marteladas. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a filosofia ela tem que ser direta, curta, pesada e impactante, tá? Essa visão da filosofia do Nietzsche eu acho uma coisa fantástica, incrível, e que depois o Foucault vai pegar para ele e a gente vai ter mais um monte de pensadores mais contemporâneos que vão fazer filosofia nesse sentido. O Nietzsche, eu não sei se vocês sabem, mas ele é um filósofo pop. Então, eu acho que o Nietzsche é o cara mais conhecido da filosofia hoje em dia, né? Vocês encontram, se vocês forem dar um rolê na Paulista lá, vocês vão encontrar plaquinha com figura do Nietzsche, bottom do Nietzsche, não sei mais o que é do Nietzsche, tudo do Nietzsche. E aí o Nietzsche se popularizou muito porque ele foi lançado pela LPM, em Pocket. E aí, tipo, os livros são curtos, como eu disse, né? A gente acha que eles são fáceis de ler, na verdade eles não são, e por um preço bem acessível. Daí eu gostaria de indicar para vocês aqui um youtuber, que é o Aldino Vilão. Eu não sei se vocês já viram alguma coisa do Aldino. O Aldino é fantástico. Ele é um moleque da quebrada, da periferia mesmo. Ele estuda na Unicamp, se eu não me engano, e ele traduz filosofia para a linguagem da quebrada. E o vídeo dele do Nietzsche é um dos melhores. É incrível, é maravilhoso. Eu indico assim fortemente. Aldino Vilão, procurem. É demais, gente. Enfim, as principais obras do Nietzsche são A Genealogia da Moral, Além do Bem e do Mal, Assim Falou Zaratustra, que eu tenho aqui, que é um romance, O Anticristo, que é esse que eu mostrei para vocês, e o Ecce Homo. O Ecce Homo é uma autobiografia do Nietzsche, é o último livro dele, que ele escreveu quando ele já estava louco. Para quem não sabe, o Nietzsche contraiu sífilis e a sífilis deixou ele louco, tá? Então, uma dica, crianças, usem proteção para não pegarem sífilis, para não ficarem igual o tio Nietzsche, tá? Eu fiquei muito assustado quando eu vejo fotos do Nietzsche no hospício na época. Bom, toda a obra dele ficou a cargo da irmã dele, que era a única parente viva. O Nietzsche não teve filhos nem nada do tipo. E a irmã dele se filiou ao Partido Nazista na Alemanha, quando o Partido Nazista começou a aparecer. E aí ela alterou várias obras do Nietzsche, póstumas, para que essas obras ficassem mais próximas ao pensamento nazista, tá? Então, o Nietzsche era um dos autores preferidos do Hitler, beleza? E talvez vocês entendam por quê. Eu vou tentar mostrar para vocês. Hoje a gente já sabe quais são essas obras que ela alterou, né? Então, vem escrito no livro quais são essas obras. Por exemplo, tem uma que se chama Vontade de Potência, que é alterada, tá? Pela irmã dele. E aí o Ecce Homo, eu estava falando, esqueci, ele é uma autobiografia, e aí o nome dos capítulos são muito interessantes. Como Nietzsche já estava tentando as ideias, não que ele tenha sido normal um dia, mas naquele momento ele estava mais. Por exemplo, o primeiro capítulo é Por que sou tão bom? O segundo capítulo é Por que escrevo livros tão bons? Então, se a gente está falando de bigode e de autoestima, já temos aqui grandes características do nosso mascote Yamamotinho, não é mesmo? Alguma dúvida até aqui? Foi um panorama biográfico do Nietzsche, assim, bem por cima, tá? Que é importante. A vida do Nietzsche é importante para entender a obra dele. É um daqueles autores que a obra e a vida, elas estão unidas. E aí vocês vão ver que eu vou fazer algumas
alguns momentos TV Fama da filosofia aqui com vocês, conforme eu for explicando. Mas vamos lá. A metafísica como negação da realidade. Lembrando que a etimologia da palavra metafísica, aquilo que está além da física, ou seja, além daquilo que a gente consegue ver, que a gente consegue sentir, que a gente consegue experienciar. O Nietzsche vai ser o maior crítico da metafísica e, portanto, ele vai ser o maior crítico de Platão. Mais uma característica aí, senhoras e senhores, já temos o David completo nessa situação toda. O Nietzsche vai chamar o Platão e o mundo das ideias de Cucolândia das nuvens. Ele vai falar que o Platão foi uma desgraça e que o Platão ele foi um antecessor do cristianismo. O Platão é o primeiro cristão da história para o Nietzsche. Vejamos. Realidade. Para o Nietzsche, a realidade ela é formada por duas forças conflitantes. As forças do apolíneo e do dionisíaco. Vejam só vocês. Apolíneo e dionisíaco. O que lembra vocês? Apolíneo, dionisíaco. A mitologia. Isa, mitologia. Exatamente. David, Apolo e Dionísio. É isso mesmo. Os deuses gregos, né? Apolo, que a gente entende como o deus do sol, das artes, da razão, e Dionísio, que a gente entende como o deus do vinho, o deus das festas, o deus do bacanal, né? Que o nome dele para os romanos é Baco, daí vem a palavra bacanal, que basicamente é suruba, tá? Traduzindo para o português correto, bacanal é suruba. Então, vejam só vocês. Temos aqui uma figurinha de Apolo e Dionísio. Apolo é esse ser loiro com uma harpa na mão, representando aí a música e as artes. E o Dionísio é esse ser moreno, de cabelos compridos, todo livre, leve e solto ao vento, com uma tacinha de vinho ali na mão, né? Então, essa imagem ela representa muito bem essas duas forças conflitantes da realidade para o Nietzsche, que são o apolíneo e o dionisíaco. Vejamos. Em Apolo, nós temos, no apolíneo, né, a razão, a contenção, a ordem e o equilíbrio. Enquanto que em Dionísio, nós temos a paixão, o terror, a realidade, a desmesura e os instintos. O ser humano, basicamente, é uma contradição constante entre o apolíneo e o dionisíaco. Ou seja, entre essas duas forças de vida que estão constantemente em choque. Freud vai usar isso e transformar isso em id, ego e superego. Tem mais alguém que eu estava lembrando e eu preferi falar o Freud primeiro e eu me esqueci da outra pessoa. Mas é isso aí. E aí a gente vai ter, na vida do Nietzsche, muito claramente essas duas vontades ali. Então, o apolíneo vai estar representando para o Nietzsche tudo que a família dele sempre representou. O cristianismo, a razão, os bons modos, a cultura, a moral, enquanto que o dionisíaco vai estar representando tudo aquilo que ele gostaria de ser. Vejam só, o Nietzsche teve um caso com uma poeta chamada Lu Salomé. E aí eles tinham um trisal, que era Lu Salomé, o Nietzsche e o Paul Maria Hilke, que era um poeta também. Escreveu um livro chamado Cartas a um Jovem Poeta. Só que a Lu Salomé deu pé na bunda do Nietzsche. Né? Isso deixou o Nietzsche zoado das ideias. Mas aquele momento do trisal, com os três, obviamente são trisal, são três, né? Esse momento do trisal aí foi o momento dionisíaco do Nietzsche. Como ele queria seguir este momento dionisíaco, depois que ele levou o pé na bunda da Lu Salomé e ele ficou destruído por causa disso, o Nietzsche começou a frequentar bordéis,
na época. Então, de forma completamente desmesurada, o Nietzsche frequentava bordéis e daí ele contraiu a sífilis e ficou louquinho das ideias. Mas para o Nietzsche é preciso que a gente traga à tona a nossa força dionisíaca, que é a nossa força que está voltada a uma coisa chamada de vontade de potência, ou vontade de poder, ou vontade de vida. Vejamos. Olha só, eu tirei esse trecho da Gaia Ciência, aforismo 349. Querer preservar a si mesmo é a expressão de um estado indigente, de uma limitação do verdadeiro instinto fundamental da vida, que tende à expansão do poder e, assim querendo, muitas vezes questiona e sacrifica a autoconservação. Ou seja, aquilo que a gente acredita que é autoconservação, né? A gente ter aqueles prazeres muito bem controlados, a gente viver uma vidinha bastante regrada. Para o Nietzsche, isso impede a gente de viver realmente, de viver de fato. A luta grande e pequena gira sempre em torno da preponderância de crescimento e expansão de poder, conforme a vontade de poder, que é justamente vontade de vida. Ou seja, essa luta constante entre esses dois quereres, entre a razão e o desejo, ela sempre está ali, de acordo com a vontade de poder. A gente precisa colocar essa nossa vontade de potência, vontade de poder ou vontade de vida para fora. Porque é só assim que a gente vai conseguir viver ao máximo. O Nietzsche está falando viver no limite. E aquela frasezinha de efeito que todo mundo conhece, aquilo que não me mata me fortalece, que é música e é tudo mais, é uma frase do Nietzsche. Tá? Foi o Nietzsche quem disse que aquilo que não me mata me fortalece. Ou seja, a dor faz parte de todo esse processo de viver, que o Nietzsche chama. Algum comentário, alguma dúvida até aqui? Eles estão muito quietinhos, gente. O que é isso? Ai, Yamamotinho, pode falar. Professor, então ele era contra um modo racional de vida, sei lá, ele era tipo hedonista, algo assim do tipo? Ah, tá, Exatamente. beleza. Exatamente. E levando isso ao, mano, extremo, assim, tá? Ao extremo. É putaria. Se tiver a mãe de alguém aí passando, eu peço desculpas, mas é que é isso mesmo. Que já aconteceu, né, gente? Seguimos. É isso mesmo, Felipe. Eu não vou repetir, mas é isso mesmo. Tenho aqui um trecho do Anticristo do Nietzsche, que eu vou ler do livro. Que, né, para dar um impacto maior aqui, assim. Então, olha só, esse é o aforismo 2 do Anticristo. E é nele que vocês vão entender qual é a crítica que o Nietzsche vai fazer ao cristianismo e por que essa crítica. Daí o Nietzsche vai dizer: o que é bom? Tudo o que eleva a sensação de poder, a vontade de poder, o próprio poder no homem. O que é ruim? Tudo o que provém da fraqueza. O que é a felicidade? A sensação de que o poder cresce, de que uma resistência é superada. O que é mais danoso do que qualquer vício? A compaixão ativa por todos os malogrados e fracos, o cristianismo. Qual é? Quando a gente lê no Novo Testamento, ama o próximo como a ti mesmo, qual é o sentimento que a gente pode traduzir esse mandamento único que Cristo veio trazer? Como? Empatia. Quero outra palavra, Ana. Eu quero que vocês se lembrem de Rousseau. Altruísmo? Também, né? Não está errado. O Rousseau, ele dizia que o homem natural, o bom selvagem, ele tinha um sentimento em particular que o impedia de matar os outros.
Compaixão. Ah, Fê, você ia falar isso? Não me aguentei. Compaixão é um sentimento cristão. É um sentimento claro do cristianismo, né? Que daí o Rousseau é um cristão, porque ele acredita realmente que nós temos compaixão uns pelos outros. Para o Nietzsche, a compaixão será fraqueza. O Nietzsche vai chamar o cristianismo de decadência, né? Ele vai chamar os cristãos de decadentes. E ele vai chamar toda a nossa moral cristã de uma moral decadente. Olha só, eu vou ler um trecho do prólogo do Anticristo, só o primeiro parágrafo que é curtinho. Este livro se destina a pouquíssimos. Talvez ainda não viva nenhum deles. Quem sabe sejam os que compreendem meu Zaratustra. Como eu poderia me confundir com aqueles a quem já hoje se dá ouvidos? Só o depois de amanhã me pertence. Alguns nascem póstumos. Toda a filosofia do Nietzsche, tudo que o Nietzsche vai trazer, ele acredita que está muito à frente do tempo dele, né? Ele acredita que só o depois de amanhã me pertence. Não é nem o amanhã, é depois de amanhã que me pertence. Eu nasci póstumo, eu já nasci morto, porque as minhas ideias, a minha filosofia, ela não pode ser compreendida neste momento, mas ela é uma filosofia do futuro. Olha que coisa louca. Eu não gostei do seu comentário, Giovana. Por que leonino? Achei absurdo o seu comentário. Deixa os leoninos. Free os leoninos. Por favor, free os leoninos. Então vamos lá. Para o Nietzsche, o cristianismo vai ser a decadência. O socialismo vai ser uma negação da realidade, porque também é metafísico para o Nietzsche. Então, tanto o socialismo quanto o comunismo também é metafísica, porque você está pensando em alguma coisa que você nunca viu, que você não sabe que vai existir, não adianta. Opa! E, para ele, é preciso negar a moral do servo e afirmar a moral do Senhor. Isso aqui pode parecer bastante impactante para a gente, né? Porque quando a gente pensa nessa dicotomia entre servo e senhor, e no nosso contexto, no contexto brasileiro e tudo mais, a gente está pensando numa dicotomia entre negros e brancos, entre escravos e senhores de escravos e tudo mais. De certa forma, é isso que o Nietzsche está falando, sim. Mas é só de certa forma. Não estou passando pano para racista, hein? Mas é só de certa forma que ele está dizendo isso. Como de certa forma? Ele está pensando aqui numa superação dessa compaixão, tá? Então, partam desse ponto de vista. Você está pensando na superação da compaixão, você está pensando na superação da perspectiva do cristianismo, tá? Alguma dúvida ou comentário em relação a isso? Fala aí, Yamamotinho. Professor, considerando que muitas religiões se originaram ou tem alguns preceitos do cristianismo, ele era contra todas as religiões ou, tipo, era só o cristianismo em si? Sim, ele era contra ao judaico-cristianismo. Para ele, os judeus e os cristãos são a escória da humanidade, né? Ele chama de fato eles de decadentes. Ele usa esse termo, decadentes. As outras religiões, por exemplo, o budismo. O budismo não é uma religião que louva um ídolo. O budismo é uma religião de si, né? Que prega a reflexão, a autorreflexão, na verdade, né? Então, para ele, o budismo já é melhor. Ele gosta do budismo. Ele gosta do budismo porque o budismo faz você voltar a si mesmo e não ir para outro lugar. E aí, por meio dessa autorreflexão, você consegue ser alguém. Vejam só, existe um livro chamado Nietzsche para Estressados. Não recomendo, tá, gente? Porque são frases muito soltas do Nietzsche e ele deve se revirar no túmulo, deve ser uma coisa muito louca, assim.
O Nietzsche ele é muito usado para os livros de autoajuda, tem muita coisa aí que usa o Nietzsche, né? Não é isso, tá? O Nietzsche não é um autor de autoajuda. Ele é um autor de autossuperação, ainda assim que isso não seja autoajuda. Hitler era cristão. Sim, o Hitler era cristão. Isso é bastante importante da gente lembrar também para salvar o Nietzsche aí dessa alcunha de nazista que ele recebeu, tá? Professor, Pode só mais falar. uma coisa. Ele era a favor do capitalismo, então? O Nietzsche, ele não fala disso, David. O Nietzsche não é um cara que está discutindo a política daquele momento. Ele está muito mais voltado para as questões do sujeito mesmo. Ele não tem nenhuma grande crítica ao capital. E Sei lá. É que por nenhum ele grande ser elogio. crítico. Oh, desculpa, professor. É por ele ser crítico do socialismo, eu pensei, ele deve ser a favor, então. Não necessariamente, porque veja, ele é contra esse tipo de dicotomia, né? Ele é um cara que ele está tentando pensar além. Ele vai dizer o seguinte: o que a gente tem hoje é o capitalismo, e é aquele capitalismo do século XIX ainda, bastante no começo e tudo mais. É o que a gente tem hoje. Então, o que dá para fazer no hoje, no agora, para superar o que a gente tem? Né? Então, ele está pensando aqui. Veja, nesse sentido, ele não é tão diferente assim do Marx. Porque o Marx também está pensando na materialidade, assim como o Nietzsche. Só que o Marx, para o Nietzsche, ele vai para a metafísica. Tá? Os marxistas ficam loucos com isso, gente. Tá? Porque Marx não é metafísico, de jeito nenhum. Mas para o Nietzsche, para os nietzschianos, sim, o Marx é muito metafísico. Tá? Parece uma geladeira fast free. É verdade. Você já vai entender por que o Hitler gostava do Nietzsche. Só um minuto. Vamos lá, então. Ó, temos aqui o Henry Cavill, ou também conhecido como Super-Homem, né? E o Nietzsche é o cara do Super-Homem, senhoras e senhores. Sim, o Nietzsche é a primeira pessoa a aparecer com essa expressão, Super-Homem, tá? Vamos ver por quê. Quem é o Super-Homem? O Super-Homem é a superação da moralidade cristã. A gente chega no Super-Homem assim, o Henry Cavill, ele assumiu o papel e ele é o Super-Homem? Não, basta ser o Henry Cavill, basta ser uma geladeira frost-free? Não basta. Você precisa de mais do que isso. Você vai precisar do seguinte, você vai precisar passar por etapas de evolução do espírito, certo? Olha aqui o cara que não é metafísico falando de evolução do espírito. É incrível. Primeiro momento da evolução do espírito, o camelo. Virou um Witcher. E aqui, ó, assim falou Zaratustra. É onde se encontra essas evoluções. Deixa eu contar um pouco do Zaratustra. O Zaratustra, como eu disse, é um romance, tá? Romance filosófico, tá? Que depois o Sartre vai se inspirar e vai ser um grande romancista da filosofia. Ele conta a história de um homem, um ancião, um eremita, que ele decide se isolar da sociedade e ele vai morar numa montanha. O nome desse eremita é Zaratustra, que está inspirado numa religião bastante antiga chamada Zoroastria, né? Você tinha o Zoroastro. E aí ele vai ficar ali meditando nessa caverna por muito tempo e um belo dia ele vai ter um estalo. E esse estalo tenho boas novas. Vou descer e levar aos homens as boas novas. Ele desce na aldeia mais próxima e ele diz: trago boas novas. E aí te perguntam para ele: que boas novas são essas? Deus está morto. Pum. Deus está morto. Nietzsche matou Deus.
Como que ele matou Deus? Da seguinte forma. Vamos lá, a gente vai chegar na morte de Deus. Lembra quando eu provei a existência de Deus com o Descartes? Agora eu vou provar a morte de Deus também. Olha só. Etapas de evolução do espírito, então. Primeira transformação. E aí ele vai dizer assim, ó. Enumero-vos 3 transformações do espírito. Como o espírito se torna camelo, leão e, por fim, como o leão se torna criança. O camelo vai ser o seguinte. Há muito peso para o espírito forte, de carga, no qual habita a reverência. Sua força exige o pesado, o mais pesado. O que é o pesado? Assim pergunta o espírito de carga. Assim se ajoelha, como camelo, e quer ser carregado abundantemente. Ele usa a figura do camelo porque o camelo tem as corcovas e ele é usado como transporte no Egito. O camelo, quando você vai montar, ele faz a reverência para você. O camelo é o espírito do servo. É aquele que gosta de servir, aquele que serve a moral, é aquele que serve o dever ser, aquilo que deve ser. O espírito vai se transformar no momento em que esse espírito se tornar revoltado. E a revolta aqui está representada justamente pelo leão. E aí ele vai dizer: porém, no mais ermo dos desertos, ocorre a segunda transformação. O espírito torna-se aqui leão. Ele quer tomar a liberdade como presa e ser senhor em seu próprio deserto. Aqui busca pelo seu último senhor. Quer tornar-se seu inimigo e de seu último Deus, com o grande dragão, quer digladiar pela vitória. O leão vai lutar contra o dever ser, contra o dragão do dever ser, essa é a figura que o Nietzsche usa. Esse dragão do dever ser é o imperativo categórico do Kant. E aqui ele está atacando diretamente o Kant, tá? Então, ele bate muito no Kant. Eu tive uma professora chamada Luciana Zapeta, que ela se referia ao Kant, ela é uma Nietzscheana, ela se referia ao Kant assim: babaca. Era dessa forma que ela se referia ao Kant, assim que o Nietzsche se refere ao Kant, um babaca. Certo? Lembra quando eu disse que o Kant colocou Deus pela porta de trás, quando ele criou o imperativo categórico? O Nietzsche percebe isso. E o Nietzsche vai virar e vai falar assim: seu cristãozinho salafrário, você falou que não ia colocar, mas colocou. É o dever ser, é o imperativo categórico, é o dragão do dever ser. Então, o leão é essa revolta, mas ele ainda não está pronto para ser senhor de si, porque ele tem que matar o dever ser, ele tem que matar o dragão. E aí, senhoras e senhores, ele vai chegar no seguinte: meus irmãos, para que é preciso o leão no espírito? Para que não é suficiente o animal de carga que renuncia e é reverente? Criar novos valores. Isso tampouco pode o leão ainda, mas criar para si a liberdade para novas criações, isso pode a força do leão. Criar para si liberdade e um não sagrado, também perante obrigação. Para tanto, meus irmãos, é necessário o leão. E aí, ele vai dizer o seguinte: mas dizei, meus irmãos, de que é capaz a criança, que também o leão não pudera fazer. Porque precisa o leão, predador, ainda fazer-se criança? Inocência é a criança, e esquecimento, um recomeço, um jogo, uma roda que gira a partir de si mesma, um primeiro movimento, um sagrado dizer sim. A criança é a renovação. Então, é a criação dos novos valores, é o começo de tudo, o recomeço de todas as coisas. Camelo é quando a gente é servil, quando a gente obedece, quando a gente se curva às regras, ao dever ser. O leão é a revolta, né, desse dever ser. Então é você degladiar com esse dragão, com esse imperativo categórico, com Deus, com a moral cristã, matá-lo e destruí-lo. E aí a criança é esse recomeço, essa
esse novo dizer sim. Aqui você disse não, agora você vai dizer sim. Dizer sim para quem? Para si mesmo. Você vai dizer sim para o próprio homem. Você vai dizer sim para o seu próprio corpo. Você vai dizer não para a culpa. Você vai dizer sim para o seu próprio ídolo, que é você mesmo. Daí o Nietzsche tem um livro chamado Crepúsculo dos Ídolos, em que ele vai dizer que não podem haver ídolos. O homem não pode ter ídolos. Tem uma cena, eu acho que é no começo da Liga da Justiça, e aqui, gente, eu usei o Superman mesmo, porque o Superman é inspirado no Superman do Nietzsche, tá? De verdade. Se vocês assistirem Smallville, que é uma série antiga que no SBT passava como As Aventuras do Superboy, vocês vão ver em vários momentos personagens lendo Nietzsche, tá? Então eu lembro direitinho que tem a Lana Lang lendo Nietzsche, tem o Lex Luthor lendo Nietzsche, o próprio Clark lendo Nietzsche. Então existe essa relação aí. Tem uma cena no começo da Liga da Justiça em que eles estão derrubando a imagem do Super-Homem. Tem um cara derrubando a imagem do Super-Homem. E derrubar a imagem do Super-Homem naquela cena específica significa justamente a derrubada de um ídolo. E aí você tomar essa idolização para si mesmo. Então, passando por essas três evoluções do espírito, o homem ele se superaria a si mesmo, tornando-se assim o super-homem. E como Deus está morto? Quem matou Deus? Nós matamos Deus. É o próprio ser humano. É esse próprio processo de reflexão e de superação do próprio homem que mata Deus. Deus, para o Nietzsche, nada mais é do que uma criação humana. Deus não existe sem o humano. E o humano não existe sem Deus? Não. Só Deus que não existe sem o humano. Porque ele é uma criação da nossa razão para tentar explicar alguma coisa que a gente não consegue entender. Comentários, dúvidas? Alguém quer me xingar? Fiquem à vontade. Lembrando que quem está falando é o Nietzsche. Ô, professor, Fala, Fê. eu posso considerar que o Nietzsche, nesse sentido de ser dono do ser humano ser dono de si mesmo, posso considerar que ele é um liberal, tipo, não no sentido econômico, mas no político, sabe? Pode. Você pode considerar que ele é um liberal, mas você pode considerar que ele é muito mais do que um liberal. Ele passa o nosso conceito de liberalismo, né? De liberalidade, talvez. Você tem que obedecer aos instintos do seu próprio corpo, por exemplo. Voltando aí, vamos para uma questão de sexualidade, né? Pulsões. Ele aparece com essa palavra pulsão, que o Freud vai usar depois. A pulsão são os nossos instintos de prazer e que nós precisamos cumpri-las. Para o Freud, o capitalismo vai tolher essa pulsão, esse instinto. E a gente vai sublimar isso para o trabalho. Toda a nossa pulsão sexual vai ser voltada para o trabalho. Para o Nietzsche, isso não pode acontecer. Para o Nietzsche, a pulsão ela tem que ser fruída. Então, a gente tem que fruir nas nossas próprias pulsões. Isso quer dizer, basicamente, que se eu estou com vontade de transar, eu vou transar independente de quem seja. Isso abre uma série de problemas aí, né? O Nietzsche vai dizer, por exemplo, que mulher tem que ser tratada com chicote. Olha as grandes contradições do Nietzsche. Ele fala isso depois que ele tomou o pé da Lu Salomé, né? A mulher tem que ser tratada com chicote, ou seja, a mulher ela tá ali para o homem usá-la como ele quiser. E essa pulsão aí? Essa pulsão de morte? Como é que fica? Então, não dá para a gente usar a alcunha de liberal para o Nietzsche justamente porque ele ultrapassa essa alcunha. Ele vai além do liberalismo. Tudo bem? Então, nem tipo um libertário. Libertário. Libertino, quase. Beleza. Tá? Valeu, professor. Nada. Mais alguém? Então, vejam só vocês aí. Este é o verdadeiro super-homem.
Por que que o super-homem do Nietzsche não pode ser o Clark Kent? Vamos ver se vocês entenderam. O que que no Clark Kent não... Paixão. Compaixão. Exatamente, Ana. O Clark, ele tem diversos momentos em que ele pode matar o Lex Luthor e ele não mata. Nesse Superman do Zack Snyder, especialmente, ele mata o primeiro vilão, mas ele se culpa por isso muito. Não tende a haver a culpa. Essa é a grande questão. Então, o Clark, ele corresponde a todos os atributos do super-homem, desde a força física, passando por, enfim, tudo, mas ele é criado por seres humanos cristãos. E aí ele não faz as evoluções do espírito, porque ele está inserido no cristianismo. E aí ele não pode ser o super-homem do Nietzsche. Certo? Então, ele é inspirado no super-homem, mas ele não pode ser o super-homem ao mesmo tempo. Isso se explica pela criação histórica do super-homem, né? Numa sociedade cristã, normativa e tudo mais. Tudo bem? Dúvidas? Pode falar, Yamamotinho. Professor, então ele não via a justiça com bons olhos, né? Não. A justiça cristã não é justiça. E considerando como que a nossa justiça é uma justiça cristã, né? Lembrando lá o Agostinho, o Tomás de Aquino, que eles falavam bastante disso, da justiça da cidade de Deus e da justiça da cidade do homem, para o Nietzsche, a justiça ela poderia ser mais hobbesiana, feita com as próprias mãos. Tá? É mais para o homem, o lobo do homem, sim. Beleza? Seguimos. Vejam só. Esse aqui, então, é o Super Nietzsche lutando contra o Super-Homem. E aí, quando ele desce lá para aquela cidadezinha que eu falei, o Zaratustra, para contar que Deus está morto, ele vai ensinar aos homens o Super-Homem. Ele diz que ele está ali como um profeta, tá? E como um profeta, ele vem trazer ensinamentos do próprio homem. E aí ele dirá: eu vos ensino o super-homem. O homem é algo que deve ser superado. Que fizestes vós para superá-lo? Trilhastes o caminho do verme ao homem, e ainda há muito de verme em vós. Outrora fostes símios, e também agora o homem é ainda mais símio do que qualquer símio. E o mais sábio dentre vós é também apenas uma discrepância e um híbrido de planta e fantasma. Mas acaso vos convido a tomardes fantasmas ou plantas? Vede, eu vos ensino o super-homem. Bebeu uma aguinha, é água mesmo, podia ser pinga nesse momento, mas é só água mesmo. Então, olha só. O Nietzsche ele vai dizer basicamente o seguinte: nós precisamos, de alguma maneira, lutar contra essa moralidade cristã, contra essa decadência. Nós precisamos superar a nós mesmos. E aí eu vou ler para vocês o final do Anticristo, que se chama Lei contra o Cristianismo. Vejam só vocês. Olha aqui, ele já está ficando mais louco, tá, gente? Promulgada no dia da salvação, dia 1º do ano 1, 30 de setembro de 1888, da equivocada contagem de tempo. Guerra de morte contra o vício. O vício é o cristianismo. Artigo 1º. Viciosa é toda espécie de antinatureza. A mais viciosa espécie de homem é o sacerdote. Ele ensina a antinatureza. Contra o sacerdote não se tem razões, tem-se a prisão. Ou seja, ele está falando aqui de quem? Do pastor e do padre.
que ensinam o cristianismo como algo natural, quando na verdade ele está indo contra todos os nossos desejos, todas as pulsões realmente naturais do nosso corpo. Então, essas pessoas têm que ser as primeiras eliminadas. Olha só, vamos ver. Artigo 2º. Toda participação em um ofício religioso é um atentado à moralidade pública. Deve-se ser mais duro com os protestantes do que com os católicos, mais duro com os protestantes liberais do que com os ortodoxos. O que há de criminoso no fato de ser cristão aumenta à medida que alguém se aproxima da ciência. O criminoso dos criminosos, portanto, é o filósofo. Também tem que se acabar com o filósofo, porque o filósofo ele consegue aproximar a ciência da religião. Ele consegue trazer razão àquilo que é antinatural, certo? E aqui ele usa os protestantes pensando ali no Weber, né? Pensando na ética protestante e o cristianismo. Artigo 3º. O lugar maldito em que o cristianismo chocou seus ovos de basilisco deve ser arrasado, e como lugar infame da terra será o terror de toda a posteridade. Nele deverão ser criadas serpentes venenosas. Ou seja, qual é o lugar infame da terra no qual o cristianismo foi criado? Oriente Médio, Jerusalém. Bom, isso daí o Nietzsche conseguiu, né, gente? Porque, convenhamos, é o que está acontecendo. Só morte, guerra. Artigo 4º. A pregação da castidade é uma incitação pública à antinatureza. Todo desprezo da vida sexual, toda impurificação da mesma mediante o conceito de impuro é o verdadeiro pecado contra o Espírito Santo da vida. Ou seja, tudo aquilo que vai contra o corpo é algo antinatural que deve ser erradicado do mundo. Artigo 5º. Sentar à mesa com um sacerdote leva à expulsão. Com isso, uma pessoa se excomunga da sociedade honesta. O sacerdote é o nosso Xandalá. Ele deve ser proscrito, condenado à fome, enxotado para toda espécie de deserto. Mais uma vez, o sacerdote tem que sair fora. E se você se sentou à mesa com um sacerdote, você é um traidor. Artigo 6º. A história sagrada deve ser chamada pelo nome que merece, o de história maldita. As palavras Deus, Salvador, Redentor, Santo devem ser usadas como insultos, como distintivos para os criminosos. Artigo 7º. O resto segue-se daí. Assinado o Anticristo. É assim, né? Amarteladas. E aí eu vou voltar numa pergunta que o Felipe me fez lá em cima. Como que o Hitler gostava tanto do Nietzsche, mesmo Hitler sendo cristão? Desse jeito. Vejam só vocês. Todos esses artigos que o Nietzsche coloca como as leis do anticristianismo, do super-homem, são basicamente coisas que o Hitler fez com os judeus, em relação aos judeus. Percebem? Olha isso, que coisa muito louca. O Nietzsche, ele está pensando numa sociedade que é superior à sociedade dos homens comuns, né? E o Hitler pensava em quê? Numa sociedade com pessoas arianas, uma raça ariana, né? Lá no primeiro aforismo do Anticristo, ele vai dizer: olhemo-nos no rosto, nós somos hiperbóreos. Sabemos muito bem o quão à parte vivemos. Nem por terra, nem por mar encontrarás o caminho que leva aos hiperbóreos. Píndaro já sabia disso a nosso respeito. Hiperbóreos acreditava-se ser uma raça superior a todas as outras raças, que vivia em algum lugar distinto e secreto e por aí vai. E o Nietzsche se considera um hiperbóreo. Ou seja, ele considera que a raça dele é uma raça superior.
porque nós temos que atingir essa raça. Então, daí você consegue fazer essa aproximação entre o Hitler e o Nietzsche. Essa busca de uma raça superior, de uma raça ariana, de uma raça que conquiste e que seja mais forte do que todas as outras raças, e enfim, e por aí vai. Segue-se daí, né, diz o Nietzsche. Deu para entender isso? Alguém tem algum como fala, Yamamotinho? Professor, considerando o contexto que provavelmente ele publicou essas obras aí, foi bem aceita pela sociedade e tal? Não, o Nietzsche... Então, é muito esquisito. Ele foi escorraçado, ele foi, assim, completamente colocado de lado na sociedade. Ele não era um cara respeitado. Ele era um cara que vivia numa grande pindaíba, assim. Ele gastava todo o dinheiro dele com bebida e puta e ópio, né? Na época ele usava bastante drogas, assim. Quando eu vou dar aula de Nietzsche, tem muito adolescente que gosta muito, né? Porque o Nietzsche, ele traz essa coisa do corpo. Ele traz essa coisa de você cumprir os seus desejos carnais e viver a vida no último, o famoso carpe diem, né? Mas eu sempre digo uma coisa, eu não sei se é a minha moral cristã que me faz dizer isso ou se é real isso. Mas o Nietzsche é um filósofo importante pra cacete, mas ele não deve ser levado a sério. Ele não... Assim, tem muita coisa muito, muito, muito interessante. Sim, Henrique, o Nietzsche é nihilista. O Nietzsche é um dos primeiros caras a pensar o nihilismo. Eu devo trazer isso para vocês mais para frente, quando a gente for ver o Sartre. Mas o Nietzsche é um dos primeiros caras a pensar o nihilismo. O nihilismo é negação, tá, gente? É aquele que nega alguma coisa. E ele está negando o cristianismo, ele está negando a moral, né? E aí o camelo vai ser o niilismo passivo, o leão vai ser o niilismo reativo e a criança vai ser o niilismo ativo, tá? Então a gente tem essas negações aí que ele vai usar. Ele tem uma coisa assim de ser... É aquilo. Eu não sei. Ele é póstumo. Ele já nasceu póstumo. E é a verdade essa. Eu concordo com ele quando ele diz que ele nasceu póstumo. Talvez daqui a 100, 200 anos alguém leia o Nietzsche e fale, é isso mesmo. Né? Mas não sei. Cético, Yamamotinho, por quê? Sei lá, esse negacionismo não tem a ver com aquela ideia de ceticismo que a gente já tinha visto? Não, porque o cético, ele vai tentar provar, ele vai escutar, né? E pedir para alguém provar alguma coisa para ele. Ele vai duvidar, né? O niilista, ele não duvida, ele nega. E aí, na negação, você tem uma certeza de que você está negando, né? Então, não dá para considerar ele um cético, não. Ele é um cara que nega mesmo. E ele nega várias coisas, né? Algum cristão. Eu gostaria de ouvir algum cristão, porque eu sempre gosto de ouvir como o cristão se sente depois que a gente fala de Nietzsche. Quem se propõe? Eu, particularmente, a teologia da libertação é fundamentada na filosofia do Nietzsche. Então, assim, o Deus que ele questiona, o clero que ele questiona, eu também questiono. Né? E acho que tirar o texto da sua temporalidade tira a função da filosofia, a função desse texto. E eu acho que ele tem toda a razão de matar aquele Deus, de excomungar a religião, né? Porque você realmente tem uma religião, principalmente católica, que reflete isso. E hoje é mais ou menos pelo mesmo
caminho. Acho que precisa vir um Nietzsche de novo para matar esse Deus, para matar esse clero, para matar essa estrutura. E hoje nós temos aí um agregante, né? Que são as denominações pentecostalistas. Que está no mesmo balaio, né? Na ostentação, no dinheiro, na exploração do povo, etc. A mim não me choca nada. Acho que algumas críticas que eu faço é até um pouco pior do que a deles. Porque na minha casa a gente foi educado assim, que a cortina do inferno é a batina e os hábitos dos padres e freiras. Então, assim, isso para mim é muito natural. Até mesmo que eu fui criada dentro da igreja católica, só que com uma linha muito diferente dessa que a gente vê agora, desse, sei lá, acho que nem tem palavra para descrever isso agora. É importante a gente pensar que ele está batendo na moralidade, né? Por exemplo, para ele, a pior pessoa não é Jesus Cristo. A pior pessoa é Paulo, que foi quem levou o cristianismo e disseminou o cristianismo. Então, o Nietzsche passa um pano para Jesus, mas ele ataca o Paulo. E aí, uma coisa muito importante que o Nietzsche traz para a gente, que aí sim eu acho que a gente tem que levar isso a sério, é a queda dos ídolos. Mas deixa o Fer falar e depois eu continuo com os ídolos. Fala, Fer. Professor, eu tenho uma pergunta. De acordo com a moral cristã, os nossos desejos, as nossas vontades são, todas tentações do diabo. Ele fala alguma coisa sobre o diabo nos textos dele? O diabo vai ser o oposto de Deus. Se é o oposto de Deus, é uma coisa da hora. É uma coisa maneira. Então você pode ver... Gente, se vocês pegam aqueles roqueiro raiz metaleiro de Iron Maiden e Slipknot e a coisa toda, vocês vão encontrar vários fãs de Nietzsche nesse meio, né? Os mano que tem os bode tatuado. Vocês vão encontrar vários fãs de Nietzsche, justamente porque é a negação, né? Então, o diabo ele aparece como a contraparte de Deus na Bíblia, nos escritos bíblicos. Mas aí, se ele for o da hora, aí eu vou estar criando um novo ídolo, não é? Não porque ele é da hora, mas eu não tenho que levá-lo como meu ídolo. Porque ele também é uma criação metafísica. Embora ele seja da hora, ele é uma criação metafísica. Entendi. Certo? É a derrubada do ídolo. Você precisa quebrar toda e qualquer forma de idolização e de metafísica. E aí, eu quero lembrar vocês, lá no semestre passado, quando a gente estava vendo, se eu não me engano, Sérgio Buarque de Holanda, e a gente falou disso. A gente falou de ídolos, do homem cordial, lembra? E como a gente vai criando esses ídolos na nossa história. Esses ídolos, eles também podem ser políticos, né? A gente tem uma linhagem aí na academia teórica que são os nietzschianos de esquerda. A gente tem como Hegel os de direita e os de esquerda. E os nietzschianos de esquerda, eles defendem muito essa derrocada dos ídolos mesmo. Por exemplo, os nietzschianos de esquerda brasileiros, eles não suportam o Lula. Não pelo mesmo motivo das pessoas em geral não suportarem o Lula, mas porque a esquerda brasileira transformou o Lula num ídolo. A grande crítica é essa. Você não pode esperar um salvador da pátria. Você tem que ser o seu próprio salvador. E aí, para ser o seu próprio salvador, você tem que ser esse cara que vai desvirtuar tudo aquilo que é virtuoso para transformar isso numa nova virtude, num novo tipo de virtude. E aí, o diabo aparece como uma figura, né? Dessa desvirtuação do virtuoso. Entendi, legal. Beleza? O Nietzsche também vai ser um dos caras que ele vai, como eu disse para vocês, ele vai influenciar os filósofos do século XX, assim, muito forte. Então,
logo, eu imagino, a gente entra nesses filósofos do século XX, que são os meus preferidos, diga-se de passagem, e aí eu quero que vocês percebam o seguinte: os filósofos do século XX, e eu diria a partir de Freud, eles vão todos estar inspirados por Nietzsche, Marx e Hegel, tá? Então a gente está deixando para trás agora uma tradição filosófica que vem de Platão e Aristóteles, Santo Agostinho e São Tomás de Aquino, e a gente está partindo para um novo momento. E esse novo momento vai ser inspirado por essas três figuras. Ainda o Kant, de certa forma, também, tá? Mas especialmente essas três figuras que são o Hegel, o Marx e o Nietzsche. Isso porque o século XX, gente, é o século mais louco da história. A gente teve Primeira Guerra Mundial, Revolução Russa, crash da Bolsa, Segunda Guerra Mundial, bomba de Hiroshima, Guerra Fria. Eu quero que vocês... E Revolução Digital. Eu quero que vocês se imaginem crescendo no século XX, vivendo o século XX. E o fascismo, exatamente. A gente teve fascismo, a gente teve o nazismo, a gente teve tudo isso. Eu quero que vocês se imaginem crescendo nesse século XX. Imagina a cabeça dessa galera. Imagina a cabeça dessa galera que está pensando o século XX. Que está vivendo ali e está pensando. E aí a gente vai ter uns nomes, assim, incríveis, que vão ser o Jean-Paul Sartre, Michel Foucault, Theodor Adorno, Max Horkheimer, Herbert Marcuse, o próprio Freud, Simone de Beauvoir e, enfim, Judith Butler, e por aí a gente vai nessa galera que vai aparecer advinda desses caras, tá? Na próxima de filosofia eu volto para 21 e 22, que é o Schopenhauer e o Kierkegaard, e aí a gente vai para uma outra apostila, né? Tudo bem? Alguém gostaria de dizer algo? Alguém gostaria de tirar mais alguma dúvida, falar alguma coisa? Professor, Diga. eu tinha perguntado no chat, acho que você não viu. O Nietzsche, ele tinha traços anarquistas? Então, é difícil dizer, Henrique, porque é aquilo que eu falei. O Nietzsche não está preocupado com a política. Mas onde você viu os traços anarquistas dele? Ah, então, na verdade, sei lá, eu vi que ele, como ele não tinha ele não era preso às normas da sociedade, né? Ele era um cara que questionava tudo. Eu imaginei que ele não confiava numa gestão do Estado. Aí ele queria entendeu? Provavelmente ele não confia mesmo, não. Mas para dizer que ele é anarquista é um pouco difícil. Primeiro porque ele não está preocupado com a política, como eu disse. Segundo, porque o próprio anarquismo vai ter algumas leis morais ali que talvez ele não concorde. Então, acho difícil chamar o Nietzsche de anarquista, tá? E desculpa, eu não tinha visto mesmo no chat. Entendi, valeu, professor. Imagina. Tudo bem, gente? Mais alguém? Esse é o Nietzsche de óculos. O óculos desceu. Eu não sei como vocês estão se sentindo nesse momento, depois dessas porradas todas. Eu indico a leitura do Nietzsche. É muito bom ler Nietzsche. É um negócio que dá umas porradas mesmo e você sai modificado de alguma forma depois de ler o Nietzsche. Eu vou contar para vocês, assim, foi meu terceiro ano de faculdade. Foi um negócio muito louco, gente. Eu tive um curso com um professor, o Piva, que ele começou com a gente no niilismo. Agora eu não vou lembrar qual foi a ordem, mas eu acho que foi Nietzsche. Aí a gente foi para um cara chamado Cioran, que ele escreve um livro chamado Breviário da Decomposição, para vocês terem uma noção. É uma depressão assim absurda e total. Aí a gente foi para o Albert Camus, que é ali
conterrâneo e amigo do Sartre. Depois eles brigaram, mas o Camus também é um romancista. Ele escreveu um livro chamado O Estrangeiro, que é um livro maravilhoso, e foi esse livro que a gente estudou. E aí foi um negócio tensíssimo. E aí depois a gente foi para o Sartre, para ver se dava um up na gente. Ele falhou miseravelmente nesse up, porque a gente terminou o semestre querendo se matar, na real. Foi um período difícil da vida. São os autores que mexem bastante com a gente. Sim, a Clarice, a parte da barata, sim. Não sei se vocês já leram A Paixão Segundo GH, mas a Clarice era uma autora extremamente inspirada nesses caras, e é um negócio assim muito louco. A Paixão Segundo GH é uma grande epifania, né? E ali no meio dessa epifania, a epifania acontece porque ela demite a empregada e ela mesma vai fazer a faxina de casa. E aí ela entra no quarto da empregada e ela vê um desenho dela que a empregada fez na parede, como se ela fosse um ser escroto, assim, um bicho muito feio, muito nojento. E aí ela vai abrir o armário para limpar e ela se depara com uma barata. E ela se assusta e fecha o armário e a barata fica ali, presa entre as portas do armário. E ela tem uma epifania a partir da barata. E no ápice dessa epifania dela, ela come a barata. Porque ela se sente a barata. Gente, é um negócio louquíssimo, assim. Louquíssimo. Clarice é um negócio potente. É isso. Tudo bem? É isso por hoje. Qualquer coisa eu tô por aqui para vocês. Beijo para vocês, gente. Bom fim de semana. Se cuidem. E é isso aí. Tchau, professor. Obrigadão, hein? Bom final de semana. Você também, o Yamamotinho, Platão, Nietzsche. Não, ele critica Platão. Não pode, não. Não pode, não. Aí não pode. Pode. Deve. Bom final de semana, André. Tchau, gente. Tchau, Gi. Acho que eles já até saíram. E eu falando aqui.